Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre o Paulo Baia, ainda continuando, né, esse bate-papo com o Lucas Andrino na última terça-feira, onde ele respondeu que o Goiás tem sim uma opção de compra para ficar com o atleta em definitivo ao final da temporada. Isso já é um avanço, né, em relação às notícias, até porque as informações que a gente tinha, eu consegui essa informação também, acho que mais ou menos em fevereiro, no comecinho de março, que o Goiás ele tinha uma prioridade de compra, né? E esta era a informação do momento. Prioridade diferente de opção, porque a opção de compra ela já existe um valor pré-fixado, né? Ou seja, aquele valor não muda da assinatura do seu contrato lá no começo de janeiro para agora, né, que o jogador vive uma boa fase. Eu não tenho como chegar aqui para vocês e precisar o valor exato do Paulo Baia, mas eu posso fazer o seguinte, pegar os parâmetros das últimas negociações do Goiás e também do próprio Primavera. Por quê? Porque estamos falando de um clube pequeno, né, no futebol paulista, e de um jogador que vinha em uma fase. Então, para quem acha que a opção de compra do Paulo Baia é de, sei lá, 20 milhões de reais, 50 milhões de reais, não é isso, tá bom? É um valor bem menor. Eu vou estipular baseado naquilo que o Goiás pagou, por exemplo, no Morelli, jogador que veio do Maringá, ou deveria ter pagado, né? Era 1 milhão de reais para ficar com 50% do passe. Eu acho que o do Paulo Baia é um pouquinho maior, tá? Mas deva girar na casa entre 800 mil reais a 4 milhões, 5 milhões de reais, tá? Mais do que isso seria um valor muito surpreendente. Por quê? Porque o Paulo Baia fez uma temporada ruim pela Ponte Preta no ano passado. Tudo bem, tem um contrato longo lá no Primavera, é tido sim como um jogador de destaque, né, fez uma boa segunda divisão, mas longe também de ser um craque. Então, se o Maringá emprestou o Morelli ao Goiás com opção de compra de 1 milhão na Série A, porque o Primavera e o Goiás aceitariam um contrato, por exemplo, a opção de compra do Paulo Baia, de 8, 10 milhões de reais, tá? Então, eu tô pegando aqui basicamente os números relacionados tanto ao jogador, né, tanto também às negociações passadas do Goiás. Se fosse para a gente tirar de base do Transfermarkt, ele coloca um valor de mercado do Paulo Baia, eu diria que até justo, 250 mil euros, né, esse valor aí vezes 5, teremos aí mais ou menos 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e pouquinho. Tá ok, tá? Igual eu falei, Paulo Baia ele vive sim uma boa fase, mas não é ainda um craque. E outro ponto também importante, não é como, por exemplo, o Ricardo Goulart, né, que estava naquela época em 2012 sendo emprestado do Internacional para o Goiás. Aí a dinâmica é diferente, né, um clube gigante também do futebol brasileiro. Como eu falei, Paulo Baia ele pertence ao Primavera. E o Lucas Andrino afirmou que, tendo o Goiás exercendo essa opção de compra, inclusive já tem conversas com os seus representantes para isso, tá, para uma renovação contratual. O Goiás quer o Paulo Baia para os próximos anos também. As palavras na coletiva do Lucas Andrino, jogador muito diferente também aqui no futebol brasileiro. E teria que rever em relação, por exemplo, aos direitos econômicos, percentuais, algo totalmente natural, mas só de ter esta opção de compra, isso já me dá um alívio, tá? Por quê? Porque é um valor já fixado, e não aquilo que seria uma prioridade de venda, né? Vamos colocar assim, onde o Goiás, das informações que a gente tinha, seria o seguinte, ele tinha a prioridade sobre a compra do jogador. Por exemplo, se o Corinthians oferecesse 5 milhões ao Primavera e o Goiás oferecesse os mesmos 5 milhões, o Primavera deveria negociar com o Goiás ao invés do Corinthians, tá? Isso é muito bom, o Goiás ter uma opção já com valor definido, porque você evita esta inflação natural do mercado por conta de 12 gols do Paulo Baia no ano e 2 assistências em 17 jogos, tá? Então, baseado nisso, eu colocaria uma multa, provavelmente essa opção de compra aí para o Goiás, 3, 4 milhões de reais, não acho muito maior do que isso, não. Como eu falei, não é um valor oficial, tendo uma confirmação também, eu volto a falar com vocês, mas se for um valor de 10, 15, 20 milhões, me surpreenderia muito, tá? Acho quase impossível algo nessa conta. Boa tarde, Cauã, prazer falar contigo. É um ponto bem importante você ter tocado na questão do meia, até porque o Regis tem características peculiares, né, que não é fácil de encontrar no mercado. Eu falei de manhã sobre a plataforma de jogo do Márcio, né, que ela não é engessada, né, até mesmo porque cabe adaptação em alguns jogos, mas a plataforma mãe, guarda-chuva, é um 3-4-3 na verdade, onde apenas 2 homens por dentro jogam, né. Quando joga com esses 2 homens por dentro, geralmente joga-se com um 5 e um 8, né, e os meias como os pontas
no modelo do Márcio joga muito por dentro, de fora para dentro, eles acabam virando meia. Ora, pode ser quando a bola estiver em lados alternados ou não, né? Mas o meia ponta existe no modelo do Márcio, que é onde eu acho que o Regis cai muito bem, por isso que nós fizemos o movimento da vinda dele. Esse meia armador, esse meia que só articula o jogo, nesse modelo ele fica muito prejudicado, né? Então não está descartada a vinda, até mesmo porque daqui nós temos mais 14 rodadas até a próxima abertura, né, da janela. Não está descartada, mas não é um foco principal. O foco principal é sim nos extremos e talvez mais em alguma carência que apareça daqui até lá, que pode ser que aconteça, até mesmo porque nós temos que cuidar que 15 rodadas, apenas nós estamos falando de 1/3 do campeonato, né? Ainda tem 2/3 a ser preenchidos. Então, eu acho que é isso, atendi bem a tua pergunta aí. O meia, ele, nesse modelo de jogo do Márcio, não é simples dele jogar. Certo. Eu também estou da pergunta sobre 2 jogadores específicos. A gente tem o Paulo Baia, que o contrato dele é de empréstimo de primavera, né, até o fim do ano. E ele vem se destacando desde que é matuano, já fez gol na estreia da Série B. E a gente já vê, não digo de clubes, mas de torcedores de outros clubes já pedindo investidas nele nessa janela no meio do ano. Eu quero saber qual que é a segurança de contrato o Goiás tem com ele para não perder o jogador agora no meio do ano. E também tem outra situação, eu não sei se é com você ou com o Eduardo da base, mas é do zagueiro Antony, que começou o ano como titular, fez 4 jogos e voltou para o Sub-20 e parece que o contrato dele também só vai até o fim desse ano. Já existe conversa de renovação com o Antony, que parece um zagueiro bem promissor? Em relação ao Paulo Baia, existe já uma conversa com os agentes, né, com o próprio Primavera, que é detentor dos direitos econômicos do atleta. Eu enxergo o Paulo Baia como um jogador também com características bem difíceis de encontrar no mercado, porque um atleta que define em gol com muita facilidade, né? É bem característico isso dele, né? O chute, o arremate em gol, né? E isso no último terço do campo faz muita diferença. Então o Goiás sim vai conversar a respeito da aquisição, né, do atleta, da nova parceria com o Primavera, uma vez que exercida a opção de compra, né, você tem que redesenhar a parte dos direitos econômicos, né, e o novo contrato. Paulo Baia é um atleta que eu vejo realmente o mercado hoje é carente desse extremo que faz gol, né, e ele vem fazendo gols, não só no estadual como já na estreia do Campeonato Brasileiro. Então é um atleta que a gente vai ter uma atenção sim, é um atleta que dia a dia muito tranquilo, trabalhador, focado, é um atleta que realmente o Goiás tem interesse de que ele permaneça e que seja um ativo do clube. Em relação ao Antony, que é o zagueiro da base, é um atleta também muito promissor, um garoto ainda, né? Nós vimos no jogo contra o Flamengo, nós fizemos questão de assistir o jogo contra o Flamengo, depois também nós assistimos, se não me engano, contra o Vila Nova logo em seguida, né? Um zagueiro canhoto, alto, com perfil bom, rápido, técnico, então é um jogador que nós estamos olhando com muito bons olhos e que logo vai estar inserido novamente dentro do processo do profissional. Existe sim uma conversa sobre a renovação. Quando eu cheguei, até o próprio Eduardo, que é um diretor, né, da base, um gerente da base, mas todo o futebol fica a minha competência, né, fica a minha atribuição, então eu falo com o Eduardo diariamente, né, converso com ele diariamente, e ele já tinha me apresentado essa preocupação da renovação do contrato do ano. Isso já vem sendo conversado e com certeza logo a gente vai conseguir apresentar o novo contrato do atleta e que ele permaneça do Goiás, para que ele termine também a formação dele e a transição profissional de uma forma mais completa.